Olá, meu nome é John. Meu nome é Caio. E hoje vamos falar sobre Claro Enigma, livro de poemas de Carlos Drummond de Andrade. A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo, na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia, abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usados já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, ou outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo? Olha, repara, ausculta essa riqueza, sobrante a toda pérola, essa ciência, sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, que nesse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento. Os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas para se embeber. No sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar a estranha ordem geométrica de tudo. O absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mas que todos monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance, e me chamou para o seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas, como relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se reproduzissem, e de novo atingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando. E como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel, se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes incipiendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abrira gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi humildemente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vararoso de mãos pensas. Ótima leitura, Lennon. O Carlos Drummond de Andrade nasceu numa cidade interior de Minas Gerais, Itabira. E desde pequeno ele sempre foi um menino travesso, muito apaixonado por brincar e desde sempre foi um apaixonado da literatura. E como o Lennon estava falando mais cedo aqui para mim,
é muito interessante ressaltar que ele é um dos poucos poetas a participar de todas as fases do modernismo, e a sua obra também é dividida em 3 fases, não é mesmo, Lennon? Sim. A primeira fase... A primeira fase da primeira fase modernista, é aquela escrita mais compromissada, livre, jocosa, com bastante brincadeiras, ironias, que não se preocupa com métrica, estilística nem nada mais. Já na segunda fase, Carlos Drummond de Andrade ele se torna muito mais político e aplicado nas questões sociais, não é? Isso mesmo, a segunda fase do modernismo presente na obra de Drummond é preocupado mais com o contexto social, com denúncias, juntamente com os outros escritores que estavam nessa época. Se você pegar a época do 15, né, Raquel de Queiroz, Morte de Sereia, não é qualquer outra, Graciliano Ramos e outros escritores da fase modernista da década de 30. Então ele pegou ainda essa parte da poesia mais política, né, mais engajada socialmente com essas temáticas. Mas na terceira fase ele se volta à erudição, não é, Lennon? Novamente, é aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre brinca, né? O poeta não tem problema de se desconstruir, ele criar sua própria voz, ou sua escrita, seu estilo de escrita, sua própria métrica, enfim, ele pode desconstruir porque a poesia é isso. A poesia nos permite desconstruir, trabalhar com poemas, com a palavra, das mais variadas formas. Mas a questão é justamente essa. Para desconstruir, a gente precisa primeiro saber construir. Então é fundamental você, antes de você querer desconstruir um soneto ou inventar a sua própria soneto, sua métrica, você tem que saber o que é soneto, você tem que saber analisá-lo, você tem que saber compô-lo, né? Então isso é muito bacana, que ele começa como um poeta modernista, brincando com as palavras, com versos livres, esdrúxulos, enfim, rimas brancas, né? E na terceira fase, né, ele volta mais para um lado mais pessimista, mais dark, mais obscuro. Ele mostra que ele sabe, que ele domina totalmente a poesia, a arte da palavra escrita em versos. Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, se torna muito importante, uma obra muito importante a ser estudada, não só por ser uma obra muito peculiar na carreira desse autor, mas também porque já na terceira fase do modernismo, ele adota uma postura muito mais erudita, mais complexa, e as obras, elas são como se fossem quebra-cabeças a serem desvendados pelo leitor. E em termos de composição, e em termos de Carlos Drummond de Andrade, elas são plurissignificativas e até herméticas. Chega a dizer que essa obra é até hermética e obscura. O próprio título do livro diz: Claro Enigma, é antítese pura. Apesar que no antítese seria claro e escuro, enigma porque enigma é uma coisa velada, secreta, escondida. E claro é uma coisa mais objetiva, clara, à vista. Então já, por mais que não sejam, as palavras sejam sinônimos, elas têm essa questão de antítese deles, claro enigmas. Porque todos os poemas presentes na obra são praticamente enigmas que o autor nos apresenta para a gente desvendar através da nossa interpretação. E como ele mesmo diz, não são enigmas simples. Ele diz que para entender a poesia dele, tem que ler ela no escuro. Quer dizer, tem que se aprofundar, tem que atravessar essa complexidade aparente. Sim, a obra inteira ela fala muito sobre como noite, dia, claro e escuro, justamente porque ele brinca com essa questão da escuridão, que é preciso sim você, preciso existir a sombra para que haja luz. Então os próprios poemas dele são trabalhados como enigmas a serem decifrados no escuro. Então você precisa conhecer também, digamos assim, extrapolando um pouco as mazelas da vida para conhecer as coisas boas, entendeu? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, numa cidade no interior de Minas Gerais. E é legal que isso sempre está presente nos poemas dele. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas brasileiros, se não o maior. Ele é apaixonado por Itabira, mas ele também criou uma grande relação, grande vínculo com a cidade do Rio de Janeiro. Ele morou por lá muitos anos, terminou a sua vida lá na cidade, né? Inclusive tem a estátua dele lá na praia de Copacabana. E ele também escreveu muito sobre o Rio de Janeiro, mas principalmente na velhice, nos últimos poemas dele, ele retornou como se ele quisesse matar a própria saudade que sentia da terra natal através dos poemas. Então a produção poética dele no final da vida foi muito carregada, falando sobre Vila Rica, Ouro Preto, Itabira, sobre as cidades de Minas Gerais. O próprio poema que lemos no início, A Máquina do Mundo, ele faz menção a Minas Gerais, como se estivesse vagando
numa estrada de Minas e tudo mais. E vale ressaltar a versatilidade desse autor, porque não apenas poemas produziu Carlos Drummond de Andrade, mas crônicas, contos. Sim, a obra dele é vasta, mas não é à toa que ele se destacou na poesia e é considerado um dos principais poetas em língua portuguesa e brasileira, é claro. E isso é muito interessante, como a gente citou, a questão dele ter passeado pelos 3 vertentes do modernismo brasileiro. Então isso mostra que ele é um autor assim, com a capacidade de criação, de originalidade, de se adequar às vertentes das escolas literárias muito bacana. Ele é muito um autor muito versátil, né? Lennon, por que essa obra é tão pessimista? Então, para entendermos melhor Claro Enigma, a gente tem que entender que todo esse obscurantismo, esse pessimismo presente na obra está muito ligado, está diretamente ligado a todo o contexto histórico da época. Justamente porque o mundo inteiro estava abalado ainda, porque existiam muitos requisitos, muitas coisas ainda da Segunda Guerra Mundial, né, que ainda estavam vindo à tona e estavam sendo descoberta. Além disso, o início da Guerra Fria também, a guerra entre as duas potências. A qualquer momento, né, as duas maiores potências, a qualquer momento alguém poderia soltar uma bomba atômica. Sim, tipo assim, o perigo iminente de uma nova, da Terceira Guerra Mundial, deixou o autor muito pessimista, né? Que na verdade, Carlos Drummond de Andrade, ele sempre disse mesmo que ele carregava dentro de si um certo pessimismo, apesar dos poemas da primeira fase dele serem mais alegres, serem mais divertidos, mais descompromissados. Então ele assume mesmo essa postura pessimista no Claro Enigma e traz à tona todos os seus anseios, seus medos, seus temores, suas tristezas, né? Através de poemas enigmáticos, polissêmicos e cheio mesmo de uma certa tristeza, uma certa desesperança com o mundo por toda a situação que estava passando, né? Então o contexto histórico está ligado diretamente nessa obra. E isso é um dos fatores também que era muito solicitada nos vestibulares. A questão por inaugurar essa terceira fase do modernismo de Carlos Drummond de Andrade, voltar para a erudição de uma linguagem mais difícil, né? Muito mais rebuscada, mais cheia de construções, como você diz, figura de linguagem, a polissemia presente em toda a obra. Ali um verso ele tem muito sentido, muito significado, podendo ser atribuído mais de uma interpretação. Sim, e a questão histórica, então por isso ele ser digamos, um dos maiores poetas de literatura brasileira e de língua portuguesa, por essa terceira fase modernista, por esse contexto histórico, por resgatar essa literatura mais erudita, essa linguagem mais difícil, é que essa obra é solicitada nos vestibulares. O livro Claro Enigma é composto por 41 poemas, divididos em 6 partes diferentes. Entre o Lobo-Cão, que contém 18 poemas, Notícias Amorosas, que contém 7 poemas, O Menino e os Homens, com 4 poemas, Selo de Minas, com mais 4 poemas, Os Lábios Cerrados, com 6 poemas, e Máquina do Mundo, com os 2 poemas. É engraçado perceber que essa divisão da obra, em 6 partes diferentes, mostra mesmo todas as temáticas que Drummond usa no decorrer do livro, porque ele passa por temáticas diferentes, sempre abordando dessa forma mais obscura, mais pessimista, trazendo questões de reflexões acerca da vida, do período que a humanidade estava passando no momento. Enfim, agora o Caio vai ler mais um poema da obra pra gente. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arcturo, Claro Enigma, se deixa surpreender. É engraçado você perceber, analisando esse poema, né, que ele já liga muito com a questão, com a temática, com o nome da obra, Claro Enigma, que Arturo é a estrela mais visível no céu, a que mais brilha na noite. Então ele já, mesmo nesse poema, ele já brinca com essa questão do claro no escuro, de precisar da escuridão para chegar à clareza, né? Porque os poemas dele sendo decifrados através da escuridão, do obscurantismo, né? E a maestria dele de conseguir juntar essa erudição, temos aqui um soneto, não é? Um soneto metrificado, decassílabo,
E ao mesmo tempo que ele produz essas imagens enigmáticas, ele utiliza uma linguagem, vamos dizer assim, vulgar, cão mijando no caos. Sim, então ele mescla, né, as questões eruditas até mesmo com o estilo dele principal, que criou a carreira dele, né, que foi palavras mais simples. Né? Uma linguagem fluente. Uma linguagem fluente, mais descompromissada com a questão erudita, né? Enfim, a análise do primeiro poema também já remete muito à questão da obra, né? O primeiro poema do Claro Enigma se chama Dissolução, né? Ele fala assim: escure e não me seduz, tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. Então ele já brinca com a questão de noite, escuro, dia claro. Então, essa questão de noite, escuro, dia claro, esse pessimismo, essa brincadeira com antítese mesmo, está presente em diversos poemas da obra. Bom, esse poema que o Caio acabou de ler, Oficina Irritada, ele já mostra muito em si do que a obra fala com seus poemas, com sua temática. Porque o poema Oficina Irritada, ele acaba se tornando fundamental para que se possa entender um pouco melhor a ideia desse livro como um todo. Até mesmo o título Claro Enigma e toda a temática da obra. Primeiramente, podemos destacar a palavra Arcturo, que é o nome da estrela mais brilhante no céu noturno. E como o brilho de uma estrela, para ser vista, precisa da escuridão. Drummond brinca com esses significados para dizer que os seus poemas, enigmas, também precisam de escuridão para serem decifrados, ou então serem contemplados. Sendo assim, Carlos Drummond de Andrade cria em Claro Enigma uma metáfora paradoxal sobre todo o seu livro de poemas, classificando-os como enigmas que podem ser enxergados apenas no escuro, uma espécie de desafio, algo a ser descoberto. Bom, Lênio, encerrando aqui a nossa discussão, eu gostaria de contar uma curiosidade que aconteceu com uma aluna de um professor meu, professor da faculdade, Roberto Samuel Sanches. Abraço, Samuel, saudade de você, hein? Se cuida, hein? Então, ele disse que o Carlos Drummond de Andrade veio para aqui, para a cidade de Sorocaba, e ia dar uma entrevista no jornal Cruzeiro do Sul. E lá dentro do jornal, uma estagiária derrubou café nele. Aí ela ficou toda assustada: oh meu Deus, derrubei café no Carlos Drummond de Andrade. Ele, da maior gentileza do mundo, assim, até abraçou a moça. Falou para não se preocupar, né? Ele era muito humilde. Ele era muito humilde, né? O pessoal falava que ele era uma pessoa bem simples, bem humilde. Apesar de tudo, ele era uma pessoa bem gentil. Apesar de ele ser um pouco tímido, fechado, né? De sua timidez, ele sempre tratava as pessoas muito bem. Eles falam que ele era uma pessoa bem receptiva, né? Aos fãs, aos escritores. Amorosa, uma pessoa amorosa, de uma gentileza assim indescritível. Sim. Bom, estamos encerrando aqui mais uma análise. Queria lembrá-los de não esquecerem de se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades dos novos vídeos, né? E agradecer por terem ficado até o final do vídeo assistindo a nossa análise. E se você for escritor e alguém derrubar café em você, seja como Carlos Drummond de Andrade. Demonstre humildade.